Já ouviu falar de pedra que se mexe? Pois é, se você não ouviu, você tá na maioria. Hoje a gente vai falar de pedras que se mexem quando a gente não tá olhando, que levam trilhas quilométricas, podendo pesar até 300 quilos. Sim, pesam tanto quanto uma geladeira. E elas se mexem por vários e vários metros. Hoje a gente vai descobrir qual é o verdadeiro motivo disso e qual é a solução desse problema que tem assustado a humanidade por 99 anos. Olá, meu nome é Levi e este é o canal Levi É Isso Mesmo. Então, vamos lá. Em 1915, um famoso explorador chamado de Joseph Krug, ele achou pedras. Sim, pedras grandes, robustas. Só que ele viu umas coisas diferentes com aquelas pedras. Essas pedras, que pesavam em torno de 200 a 300 quilos, tinham trilhas atrás delas. A primeira coisa que ele pensou foi: eu tenho que chamar minha mulher para ela ver esse acontecimento. Foi isso que ele fez. Ele chamou a sua mulher, os dois vieram, e quando ela viu, ela falou: isso é uma maravilha. Como você descobriu isso? E ele respondeu a ela: eu estava procurando por pedras preciosas e me deparei com esse vale, que hoje é conhecido como Vale da Morte, porque é um lugar inóspito, que é muito difícil você encontrar vida. Um lugar que é o lugar mais quente dos Estados Unidos e um dos lugares mais quentes do planeta, chegando a 57 graus Celsius num dia de verão. Ele não sabia como aquelas pedras tinham se movido, o que aconteceu para aquelas pedras se moverem tantos quilômetros, e às vezes as pedras se moviam juntas. Isso ficou inexplorado por 99 anos. Sim. Em 2014, dois cientistas, dois primos, ficaram curiosos sobre esse problema e foram tentar descobrir. Eles fizeram isso de uma forma bem interessante, sabe? Porque o Death Valley, ou o Vale da Morte, na verdade não é um vale, mas sim era um rio, um lago, sim. Era um lago muito tempo atrás, na época dos dinossauros. Só que o que aconteceu? O lago começou a encher de sedimento, e esse sedimento, ele entupiu o lago. Então, quando a gente olha, são 300 metros para baixo o lago. E esses 300 metros é tudo sedimentado. Então, Richard e James, que eram os primos, eles ficaram curiosos sobre isso e eles foram tentar descobrir o que tinha acontecido. Muita gente já tinha feito as suas especulações e vários experimentos no local. Um desses experimentos foi um experimento que ficou muito consolidado e as pessoas achavam que não era mais, que já foi comprovado que não seria mais. E o que era? Gelo. Cientistas pegaram duas pedras do mesmo tamanho e botaram uma do lado da outra. Sim, elas cercaram com estacas, as estacas pretas, as pedras. Ao total de 7 estacas em volta das duas pedras. Eles deixaram as pedras lá por um tempo e a teoria deles era: se fosse gelo, as duas estacas da frente ou de trás estariam derrubadas e as pedras se moveriam igualmente, se fosse placas de gelo. E agora a gente vai tentar provar isso ao contrário. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles provaram que não era gelo. Como? Quando eles chegaram lá de volta, eles viram que uma das pedras tinha se movido cerca de 10 metros e a outra ficou para trás. As estacas não tinham se movido. Então, acabou? É isso. Não é mais gelo. Então é vento? Não, eu não acho que vento vai mover uma pedra de 200 quilos. Realmente não acho que isso é provável. Então pode ser algum animal. Eu não acho que animal vai ficar rodando pedra por aí. E esses mesmos cientistas não viram nenhuma vida animal a não ser por um esquilo canguru. Aqueles bichinhos desse tamanho assim. Pois é, eu acho que eles não estão carregando pedras de 300 quilos por aí. Então, o que sobrou? O que acontece com o resto? Será que
É uma força mística? Ou é debaixo da terra? Não. Deixa eu explicar o experimento que eles fizeram para encontrar o que estava acontecendo. Certo dia, eles pensaram assim: vamos fazer nossas próprias pedras, vamos botar GPS dentro das pedras e aí a gente vai ver o que acontece de verdade. Porém, eles não conseguiam descobrir como as pedras se moviam, somente quanto elas se moviam. Mas já era uma coisa excelente saber quanto elas se moviam. Então o que aconteceu? Eles foram lá, pegaram as suas pedras, botaram do lado de algumas outras pedras. E aí, numa noite muito fria, no inverno, as pedras começaram a se mexer. Sim, eles receberam sinais do GPS e eles foram correndo para ver. O problema era que eles estavam 1 quilômetro de onde estava acontecendo o GPS, o GPS estava se movendo com a pedra. E nesse 1 quilômetro eles conseguiram ver um lago. O mesmo lago, só que ele estava coberto com uma camada fina de água. E porque estava muito frio, ela congelou, formando assim pedaços de pelo menos 1 polegada de gelo. Sim, ela é muito fina, que levava de 3 a 2 centímetros. E eles pegaram aquelas pedaços de gelo e eles pensaram: será que isso está movendo essas pedras? Esses pedacinhos de gelo. E eles ficaram confusos por um segundo, eles não sabiam se era verdade aquilo. Então eles foram até o local e eles viram que de fato era gelo. Só que eu vou te explicar agora o que estava acontecendo e quão maluco isso é. Não eram enormes placas de gelo que poderiam se estender por 1000 quilômetros. Não era isso. Eram pequenas placas de gelo que ficavam subindo uma em cima da outra, formando assim uma coisa que, sei lá, poderia ser maior que uma pedra. E o que empurrava exatamente isso? O vento. Então eles acreditavam que as duas teorias estavam erradas. Não era só o vento e não era só o gelo. Eram os dois juntos, a combinação. Então, era assim. Quando chovia ou o gelo derretia, ele descia para o Vale da Morte. Ele ficava lá por um tempo e nas noites mais frias, a parte de cima da água congelava e a parte de baixo da água continuava líquida. Então, o vento não era tão forte assim, o Richard falou que ele tinha que segurar um pouco o chapéu, mas não era tão forte assim como a gente pensa que seria. Então, o gelo, as placas de gelo, elas iam quebrando uma em cima da outra, formando assim altas estacas de gelo que eram levadas e empurradas pelo vento, entende? E eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. Essa foto é do evento que acontecia, como vai empurrando, como ela vai quebrando e quão fino é o gelo, sabe? É uma coisa assim impressionante ver coisas tão pequenas, mas são muitas, empurram coisas tão pesadas que são poucas. E o motivo real porque essas pedras se moviam em harmonia, elas iam para o lugar e depois elas viravam 90 graus, ou elas iam para o lugar e viravam 130 graus. O gelo em si era bem fino, não era forte, parecia vidro quebrado. O vento empurrava as placas de gelo que iam continuando quebrando e levavam todas as pedras juntas, causando força suficiente para arrastar elas no chão. Mas aí alguns outros cientistas descobriram que tinha outras pedras, sim, pedras de cores diferentes que ficavam do outro lado do lago e elas também estavam se movendo. O que trouxe outra questão. O que estava acontecendo para pedras que estavam totalmente opostas irem para o mesmo lugar? A resposta vai chocar você. Quando o vento era mais forte ainda, então era um evento mais raro, ele empurrava toda a água do lago para cima. Então o lago é perfeito, é nivelado, ele é retinho. Chovia desse lado aqui, que era uma parte um pouquinho mais baixa,
Só que o vento, por ser tão forte, levava essa água continuamente para a parte mais alta do lago. Acontecendo isso, a mesma coisa se formou ali. As placas de gelo, na verdade, agora nesse momento, estavam congelando aqui em cima. E depois, o vento, quando mudava de direção, levava as pedras daquela ponta para o meio, onde elas se encontravam e formavam várias pedras assim. Essas pedras são chamadas de pedras de vela. E essas pedras de vela, como são conhecidas, não são místicas, não se movem através de misticidade ou alguma coisa debaixo da terra, campos magnéticos, não. Se move através de gelo e vento, numa mistura perfeita e rara que acontece de vários em vários anos, quando a gente não está olhando. E agora que a gente sabe disso, a gente tem esse conhecimento, a gente pode ir para outros lugares. E muita gente, depois que viu esses eventos acontecerem, eles também pensaram: nossa, isso já aconteceu comigo? Eu morava num lago, perto de um lago. E aí o que aconteceu? A neve que formava em cima do lago que eu morava perto, ela era carregada pelo vento e ela entrava na minha casa. Esse é só o exemplo perfeito do que estava acontecendo com aquelas pedras. Só lembra disso. Pedras que pesam 300 quilos se movem por causa do gelo que é movido pelo vento. Em pequenas fileiras, em pequenas placas, levam grandes coisas ao seu destino. É isso. Muito obrigado por assistir. Eu vou fazer mais vídeos como esse, não se preocupe. Aqui está o vídeo do problema mais fácil e o mais impossível de fazer. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tem outra playlist aqui para você, se você quiser ver, dos infoprodutos. E é isso aí. Até a próxima, galera.